Olá, pessoal! Eu sou o Wycliffe, o seu professor virtual. Nessa aula sobre o fim do mundo, aprenda sobre os eventos escatológicos e proféticos relacionados ao fim do mundo. Visão geral. Esta aula abordará os ensinamentos bíblicos sobre o fim do mundo, explorando profecias, eventos escatológicos e interpretações teológicas relevantes. Escatologia bíblica. Conceitos e fundamentos. A escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas de acordo com as Escrituras Sagradas, ou seja, trata-se da análise e compreensão do fim dos tempos, do destino final da humanidade e do planeta Terra conforme descrito na Bíblia. Neste contexto, é fundamental compreender os conceitos e fundamentos que orientam a interpretação escatológica das diversas passagens bíblicas relacionadas com o fim do mundo. Dia do Juízo Final. O dia do juízo final, também conhecido como Dia da Ira de Deus, é um conceito central na escatologia bíblica. Segundo as Escrituras, esse será o momento em que Deus irá julgar a humanidade, separando os justos dos injustos e determinando o destino eterno de cada indivíduo. Arrebatamento da Igreja. O arrebatamento da Igreja é outro conceito importante na escatologia bíblica, relacionado à crença de que os fiéis serão levados ao encontro de Cristo antes do período de tribulação que antecede o juízo final. Milênio. A crença no milênio refere-se ao período de 1000 anos de paz e prosperidade que, de acordo com algumas correntes interpretativas, ocorrerá após o retorno de Cristo e antes do juízo final. Primazia das Escrituras. Um dos fundamentos essenciais da escatologia bíblica é a primazia das Escrituras como fonte principal de conhecimento sobre os eventos escatológicos. A interpretação dos textos deve ser pautada na autoridade e na fidelidade às Sagradas Escrituras. Interpretação profética. A interpretação profética desempenha um papel crucial na compreensão dos eventos escatológicos. A análise dos simbolismos, metáforas e profecias presentes na Bíblia requer um estudo minucioso e respeito pelo contexto histórico e cultural em que foram escritos. Expectativa da segunda vinda de Cristo. A expectativa da segunda vinda de Cristo é um dos alicerces da escatologia bíblica. A crença na volta de Jesus como juiz e salvador da humanidade é central para a compreensão do plano divino para o fim dos tempos. Em síntese, a escatologia bíblica abrange uma série de conceitos e fundamentos essenciais para a compreensão do destino final da humanidade e do mundo, conforme descrito nas Escrituras Sagradas. O estudo aprofundado desses temas permite aos fiéis uma reflexão sobre suas vidas à luz da mensagem escatológica contida na Bíblia. Profecias escatológicas. No livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, último livro do Novo Testamento da Bíblia, é conhecido por conter profecias escatológicas que descrevem eventos relacionados ao fim do mundo e ao retorno de Jesus Cristo. Essas profecias são altamente simbólicas e têm sido objeto de interpretação por teólogos, estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Neste contexto, examinaremos algumas das principais profecias escatológicas no livro do Apocalipse. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Um dos trechos mais conhecidos do Apocalipse é a descrição dos 4 cavaleiros, que representam conquista, guerra, fome e morte.
Cada cavaleiro é associado a um cavalo de cor específica e simboliza diferentes aspectos da destruição que precedem o juízo final. A besta e o falso profeta. O livro do Apocalipse descreve a ascensão de uma besta, identificada como um governante maligno que exerce grande autoridade sobre a terra. A besta é frequentemente associada ao falso profeta, que engana as pessoas por meio de falsos milagres. Juntos, a besta e o falso profeta representam forças antagonistas a Cristo e seu reino. A batalha final entre o bem e o mal. Uma das profecias mais impactantes do livro do Apocalipse é a batalha final entre as forças do bem e do mal, simbolizada pela luta entre o dragão, Satanás, e o Cordeiro, Jesus Cristo. Essa batalha culmina na derrota final de Satanás e na instauração do reino de Deus na terra. A Nova Jerusalém. O Apocalipse também descreve a visão da Nova Jerusalém, uma cidade celestial adornada como uma noiva para seu esposo. Essa visão simboliza a renovação total do mundo e a comunhão eterna entre Deus e seu povo. A promessa da vinda de Cristo. Por fim, o livro do Apocalipse traz a promessa da segunda vinda de Cristo, quando ele retornará para julgar os vivos e os mortos e estabelecerá seu reinado eterno. Essa promessa é central para a esperança dos cristãos e representa o culminar da história da salvação. Ao estudar as profecias escatológicas no livro do Apocalipse, somos desafiados a refletir sobre o significado da fé, da justiça e da redenção em meio aos desafios e conflitos do mundo contemporâneo, inspirando-nos a viver com esperança e confiança na soberania de Deus sobre todas as coisas. Preparação espiritual para o fim dos tempos. A preparação espiritual para o fim dos tempos é um tema fundamental dentro do estudo bíblico sobre o fim do mundo. A Bíblia faz diversas referências sobre eventos apocalípticos e a necessidade de estar espiritualmente preparado para esses acontecimentos. O significado do fim dos tempos. O conceito de fim dos tempos remete ao período escatológico da história humana, onde se acredita que ocorrerão eventos catastróficos e a consumação final da história terrena, conforme descrito em textos sagrados. A Bíblia, em particular, aborda de forma detalhada esses eventos que culminam no juízo final e na manifestação do reino de Deus. A importância da preparação espiritual. Para os cristãos, a preparação espiritual para o fim dos tempos não se limita apenas à sobrevivência física, mas também ao estado da alma diante de Deus. É preciso estar em comunhão com o Criador, ter uma vida de oração, prática da caridade e obediência aos mandamentos divinos para estar verdadeiramente preparado espiritualmente. Elementos-chave da preparação espiritual: arrependimento e confissão, reconhecer os pecados, arrepender-se verdadeiramente e buscar a reconciliação com Deus através da confissão dos pecados. Fé e esperança. Manter a fé inabalável em Deus e na sua promessa de redenção, mesmo diante das tribulações e desafios dos tempos finais. Vigilância espiritual. Estar atento aos sinais dos tempos, cultivar uma vida de oração constante e vigiar contra as tentações que possam desviar do caminho da salvação. Comunhão e serviço. Fazer parte de uma comunidade de fé ativa, que se apoia mutuamente e busca servir ao próximo em amor e solidariedade.
O papel da Escritura Sagrada. A Bíblia é a principal fonte de orientação e instrução para a preparação espiritual para o fim dos tempos. Através da leitura e meditação nas Sagradas Escrituras, os crentes podem fortalecer sua fé, receber consolo em meio às tribulações e encontrar direção para suas vidas. Conclusão. Para concluir, a preparação espiritual é essencial para enfrentar e compreender o significado do fim dos tempos com serenidade e fé.